ansiedade, apaga da mente deles agora toda a preocupação, Senhor, que deixamos lá fora. Somente agora possamos, através do Teu Espírito, Senhor, termos sido ministrado. Continua ministrando. O Senhor já colocou a palavra no coração do Teu Filho e vai trazer ao nosso coração, vai trazer ao nosso entendimento. Que o Senhor venha dar sabedoria a Ele, que o Senhor venha usar Ele grandemente, como o Senhor já tem usado. Continua usando, Senhor, esse jovem para nos abençoar, ministrar sobre as nossas vidas, e que o Senhor seja mais uma vez engrandecido nesse lugar. Se você crê, aplauda ao Senhor. Cumprimentar a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, que proporcionou esse momento na minha vida. Confesso que estou muito feliz de poder ministrar a palavra do Senhor. Porque não por estar aqui em cima no púlpito, mas porque eu lembro de onde Ele me tirou. E isso já é motivo de muita alegria no meu coração. Quero agradecer ao pastor Carlos pela confiança e pela oportunidade. Quero agradecer aos meus familiares, minhas irmãs que vieram hoje, pessoal que acompanhou a minha história e veio hoje prestigiar esse momento histórico na minha vida. Eu não imaginava isso, mas o Senhor, na sua agenda celestial, já tinha marcado esse dia. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Marcos 9, capítulo 9. Versículo 23 e 24. Você que encontrou, se coloque de pé para a gente fazer a leitura da palavra. Vou estar lendo. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. Vamos ler de novo. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. Você pode colocar a sua Bíblia no seu lugar? Eu te convido a você dar uma salva de palmas nessa palavra, e aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Quero que você agradeça a Deus por esse momento de vida, pelo fôlego de vida. Muitos queriam estar aqui nessa noite, mas Ele não pode estar. Mas você está aqui nessa noite, porque o Senhor, Ele te guardou, te protegeu, te colocou debaixo das suas asas, te trouxe aqui nas asas do Espírito. Muitas pessoas lá fora sofrendo, há pessoas nesse momento no leito de morte, há pessoas nesse momento sendo sepultadas, há jovens nesses momentos sendo assassinados, há pessoas infelizmente se suicidando, e você está aqui nessa noite para a glória de Deus. Você pode se assentar, por favor? Esse evangelho de João Marcos, segundo escreveu João Marcos, o evangelho de Jesus Cristo. João Marcos, ele esteve ali no início da igreja primitiva e acompanhou a história de Jesus Cristo. João Marcos, ele foi filho de Pedro na fé, está lá em 2 Pedro 6,13. Marcos também esteve na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E o interessante, quando Marcos escreve esse livro, ele vai escrever para o povo, os cristãos que se encontravam em Roma, na época onde iniciou a perseguição aos cristãos.
E naquela época em Roma, o imperador ele tinha determinado um culto ao imperador, onde as pessoas elas tinham que se prostrar e adorar o imperador, como se ele fosse um deus. E tinha muitos cristãos em Roma naquela época. E Paulo e Marcos, preocupados com os cristãos que se encontravam em Roma, ele decide escrever esse evangelho. A fonte de Marcos foi Pedro. Ele esteve ali no início da igreja com Pedro. E ele decide escrever esse evangelho para fortalecer os irmãos que estavam em Roma. Porque a palavra diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E muitos cristãos morreram naquela época por não adorar e não se prostrar diante do homem. E Marcos escreve esse evangelho para aqueles cristãos que se encontravam em Roma. E esse texto ao qual nós lemos, nós temos que voltar um pouco antes para entender. Jesus ele pega 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobe até o monte para orar. E nesse monte Jesus, quando começa a orar, o seu rosto brilha, as suas vestes ficam brancas. E Jesus ali, o texto diz que se transfigura. E os discípulos olham ali a glória de Jesus. Jesus estava mostrando a eles a glória que ia ser da sua ressurreição, quando ele ressuscitasse. E nesse monte aparece também ali Moisés e Elias. E Pedro, os discípulos, ficam impactados com aquela visão. E Jesus Cristo, após descer esse monte com seus discípulos, ele vai se deparar com uma multidão. Vai ter uma multidão, os 9 discípulos que ficaram e os escribas. E Jesus vê um grande alvoroço ali naquela multidão, e ele chega próximo a essa multidão, e ele se dirige aos escribas que ali estavam e pergunta para ele: o que você discute? O que vocês discutem? E os escribas na hora eles se calam ali. Os escribas, eles eram responsáveis por transcrever a lei, eles escreviam o Velho Testamento. Eles eram considerados na época como religiosos. Jesus falava que os escribas eles eram hipócritas, aquela cambada de víbora, sepulcro caiado. Sepulcro caiado é aquela pessoa que por fora ela é bonita, mas por dentro ela está podre. E Jesus te dirigia assim para esses religiosos da época. Tanto que os escribas eles eram contra o ministério de Jesus, eles eram perseguidores de Jesus. E os escribas ali encontram a oportunidade de achar algo contra Jesus. E por isso essa multidão e essa confusão está tendo ali. E Jesus, ao perguntar aos escribas o que acontece, eles não respondem. Por mais que eles não acreditassem em Jesus, que Jesus Cristo era o Messias, o Filho do Deus vivo, eles temiam a Jesus, porque Jesus ele tinha autoridade. Jesus ressuscitava mortos, curava enfermos, e eles viam os milagres de Jesus. Mesmo assim eles não acreditavam em Jesus. Eles escreviam o Velho Testamento e não tinha revelação na palavra, eles conheciam apenas a letra, porque todo o Velho Testamento aponta para Jesus em profecias e símbolos. Toda a palavra, o Velho Testamento ele se cumpre no Novo, e eles não conseguiam entender isso. E Jesus, quando chega ali, o homem se destaca na multidão. Sai um homem da multidão e começa a falar a Jesus o que estava acontecendo. Vamos ler? É no versículo 17, que diz assim: e um da multidão respondeu e disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, e este onde quer que o apanhe, o despedaçam, e ele espuma, range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsasse, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Traze-o aqui. E trouxeram, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se
espumando. Jesus, esse homem, ele descreve a situação ali para Jesus, o que estava acontecendo. Fala que ele tinha um filho endemoniado e que trouxe aos seus discípulos não puderam expulsar. Em Mateus 10, capítulo 1, vai dizer que quando Jesus ele escolhe os 12, ele dá poder aos 12. Ele fala: em meu nome vocês vão expulsar demônio, vão curar enfermos, vão anunciar o reino de Deus. Mas aqueles discípulos ali, eles falharam ali. E por isso aquela discussão, os escribas questionando ali aquele acontecimento. E Jesus vai dizer que, ó geração incrédula, porque ele sabe que os discípulos podiam fazer aquilo, podiam expulsar aquele demônio. Porém os discípulos, eles não auto se analisaram. Eles tinham autoridade, porém eles não estavam preparados naquele momento. Eles deviam fazer o quê? Como Jesus passou a noite no monte, Jesus ia vir pelo amanhecer. Eles deviam esperar Jesus para fazer aquilo. E muitas vezes tem acontecido isso. Pessoas não têm esperado o tempo de Jesus, a hora de Jesus, a hora que Ele vai chegar para resolver a situação da minha e da tua vida. Aleluia. E muitas vezes nós tomamos à frente, achamos: não, eu posso com a minha força, o meu poder aquisitivo, eu vou fazer. E muitas vezes somos envergonhados por não conseguir. Os discípulos de Jesus foram envergonhados ali. Havia uma multidão, havia os religiosos que perseguiam Jesus. E ali eles não puderam expulsar aquele demônio daquele menino. E o interessante é que mais para frente os discípulos vão questionar Jesus, perguntando por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus vai dizer: por causa da vossa incredulidade. A incredulidade, ela é a falta de fé. Quando entra dúvida no nosso coração, ela gera o quê? Uma incredulidade. Quando você vê algo e você fala: será que é possível aquela pessoa mudar? Isso é uma incredulidade. Nós não vemos, mas a gente tem que acreditar. Com meus olhos é difícil, mas eu creio num Deus do impossível que pode mudar a história. Aleluia! Eu não sei se tem um parente seu nas drogas, na bebida, eu não sei. Mas creia que o mesmo Deus que mudou a minha vida, Ele pode mudar a dele. Deus não precisa provar nada para ninguém. Jesus Cristo, Ele já provou ali na cruz do Calvário. Muitas pessoas procuram Jesus pelo que Ele pode dar, mas esquece de buscar Jesus pelo que Ele já fez ali na cruz, morrendo por mim e por você. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo, Ele não veio trazer prosperidade. Isso é uma consequência da nossa obediência. Jesus Cristo, Ele veio trazer salvação. Se você e eu quer prosperidade, nós temos que nos capacitar, estudar, fazer uma faculdade, economizar. E Deus vai dar sabedoria para nós. E Jesus Cristo também vai dizer aos seus discípulos que a casta de demônios que só é expulso com jejum e oração. Aí muitos podem pensar: mas então foi isso que eles não conseguiram expulsar o demônio, eles não estavam em jejum. Mas durante 3 anos e meio que os discípulos esteve com Jesus, eles não jejuavam. Jesus, ele vai ser questionado pelos discípulos dos fariseus e pelos discípulos de João. Os discípulos chegam em Jesus e falam assim: os discípulos dos fariseus jejuam e oram, e o de João também, porque os teus só comem e bebem. E Jesus vai dizer assim: enquanto o noivo está na festa, na festa de núpcias, os convidados, eles não precisam jejuar. Mas chegará um dia que o noivo será tirado e eles terão que jejuar. Jesus Cristo, em forma humana, Ele ficou 3 anos e meio com seus discípulos. Após a sua ressurreição, Ele ficou mais 40 dias ensinando eles para uma obra muito grande que ultrapassou 2017 anos, nos alcançando aqui no Parque São Francisco. E nesse período que começasse essa obra, os discípulos teriam que jejuar, consagrar a sua vida. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, quando Jesus Cristo ele vence o diabo ali, ele está em jejum, em oração e palavra, está escrito.
está escrito. Tem coisa na nossa vida, irmão, que não adianta a gente sentar e ficar esperando Deus fazer. Tem coisa na nossa vida que nós temos que chamar a atenção de Deus. Como nós chamamos a atenção de Deus? Orando, jejuando e lendo a palavra do Senhor. Muitas vezes nós se decepcionando, porque a gente só esperamos. Aquele pai, ele chega diante dos discípulos, achando que os discípulos iam fazer alguma coisa pelo filho dele. Mais para frente a Bíblia vai dizer que Jesus pergunta para ele, para esse pai: quanto tempo acontece isso com teu filho? Ele fala: Senhor, desde quando ele era criança. E nesse texto, esse jovem ele já é adulto. Quanto tempo esse pai sofria com essa situação? Quanto tempo esse pai se decepcionou com as pessoas, buscando em pessoas aquilo que ele só ia encontrar em Jesus Cristo. E esse pai, ele chega diante dos discípulos e fala: não, eles são discípulos de Jesus, agora eu não vou conseguir. E mais uma vez ele se decepciona. Não é diferente no mundo de hoje. Não interessa quem vai pregar a palavra hoje. Se nós andamos no Espírito, nós temos que falar: eu vou lá porque o Espírito Santo ele vai falar comigo. Eu não vou lá porque o Alexandre, porque fulano, ciclano vai estar pregando. Eu vou lá ouvir a palavra de Deus, porque a palavra diz que a fé é para ouvir e ouvir a palavra de Deus. O homem, por mais cheio de Deus e do Espírito Santo que ele possa ser, ele não pode mudar a tua vida. Ele não pode. Ele pode até profetizar, orar por você, mas é a vontade de Deus que vai ser feito na tua vida. E aquele homem cansado por muitos anos de sofrimento, mais uma vez ele se decepciona. E eu quero entender a história dele na hermenêutica dessa mensagem. Como deve ter ficado o coração daquele homem? Mais uma vez, o meu filho, a Bíblia diz que era o único filho que ele tinha. Quanta decepção. E a Bíblia diz que esse demônio ele saía e depois voltava, entrava no menino e destruía. E a Bíblia também vai dizer que esse demônio ele lançava o filho dele na água, no fogo e destruía. E esse menino ele era cheio de marcas de sofrimento. E mais uma vez o pai ali se depara com seu filho. E agora? Mas ele ia ter um encontro com Jesus Cristo. Quem veio ter um encontro com Jesus Cristo nessa noite? E esse pai, ele chega diante de Jesus. É muito interessante essa parte. E ele vai dizer assim para Jesus: e muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Interessante o que esse pai fala para Jesus. Ele pergunta: se tu podes fazer alguma coisa. A fé daquele homem estava tão abalada que mesmo diante de Jesus ele tinha dúvida ainda se Jesus era capaz de fazer aquele milagre. Mal ele sabia que ele estava diante do Deus de milagre, diante do Deus que tudo pode, diante do Filho do Deus vivo, diante daquele que venceu a morte e ressuscitou e está vivo pelo século dos séculos. E Jesus, com todo o seu amor, com todo o entendimento que ele tinha de analisar cada situação, cada causa, e quando ele disse isso para Jesus, se tu podes alguma coisa, me fez lembrar de um leproso, que está na Bíblia também, que diz assim, só um momento, em Mateus 8,2, não precisa vir, só acompanha. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: eu quero, fique limpo. Imediatamente ele ficou limpo.
Aquele leproso, por mais a situação dele estava ali, com a enfermidade, ele sabia da grandeza de Jesus. E falou: Senhor, se tu quiser, podes me deixar ir. E o Senhor Jesus olhando para ele falou: eu quero. E agora a situação é outra, a história desse homem é outra. É igual na minha e na tua vida. Cada um de nós tem uma causa, tem uma situação, tem um familiar que a gente quer muito na presença de Deus. Mas Deus, Ele analisa cada um de uma maneira. Primeiro, Jesus Cristo, Ele vai ver como está a sua vida perante Ele. Se você realmente está merecendo esse milagre. Ou se você vem buscar Jesus somente por esse milagre, mas não porque Ele é, pelo que Ele já fez na tua vida. E Jesus Cristo fala assim para esse homem. E Jesus, no versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Jesus, da mesma forma que ele questiona Jesus questiona a fé dele. Jesus fala: se tu podes crer, Aleluia, Jesus. Tudo é possível que crê. Aleluia, E aquele homem, essa é a parte mais forte e edificante dessa mensagem. Quando o pastor Carlos me chamou para ministrar essa mensagem, esse versículo ele apitava em meu coração, antes mesmo dele me convidar. Eu não entendia. Eu conhecia somente esse versículo, mas não entendia o contexto. Depois que veio o convite, eu comecei a entender o contexto da mensagem. E esse homem vai dizer assim para Jesus. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. E eu quero entender nessa parte, quando ele fala: eu creio, Senhor. Mas foram tantas pessoas que me decepcionaram. Eu creio, Senhor, mas eu esperei tanto das pessoas e elas não puderam fazer nada por mim. Senhor, eu creio, mas é tão difícil acreditar quando tudo está ao contrário, quando o vento está ao contrário, quando nada acontece. Mas me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Me ajuda, Senhor, na falta de sinceridade contigo. O que moveu o coração de Jesus nessa história foi a sinceridade desse homem. Foi quando ele chega diante de Jesus e conta a sua história. Fala: Senhor, a minha vida está desse jeito. São vários anos de sofrimento. E Jesus mesmo fala, Jesus falando para ele: tudo é possível que crê. Ele fala: ah, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu quero nesse momento, assim como esse pai contou a história para Jesus, eu quero contar a minha história nessa noite. Eu cresci com 4 irmãs, cresci num lar onde meu pai era alcoólatra. Eu cresci um lar que brigas, presenciava muito isso. Naquela época nós não conhecíamos a palavra de Deus. Tem 4 anos que eu estou na presença de Deus. Naquela época nós não conhecíamos e nós sofríamos por não conhecer a palavra de Deus. E eu cresci até os 17 anos, eu não dei trabalho, eu era um bom filho, na escola eu não dava trabalho. Mas quando encaminhava para os 17, para os 18, eu conheci o álcool. E aparentemente uma vida de jovem normal, beber, diversão da hora, vamos conhecer, vamos zoar. Essa é a mente daquelas pessoas que não conhecem Jesus. E lá para os 18 anos eu trabalhava, eu até prosperava. Eu tinha uma namorada na época, consegui comprar meu carro, consegui comprar minha casa, tudo isso muito novo. E até que chegou uma hora que eu falei: ó, tem tudo, vamos casar, vamos. E a gente se casou naquela época. 2 jovens, e aos 19 anos me apresentaram a cocaína através de um amigo. É sempre assim, o diabo sempre usa a mesma estratégia e consegue enganar a pessoa. E eu conheci a cocaína e a minha vida deu um declínio naquela época, porque eu já entrava em outro estágio
eu já entrava em algo que era mais difícil sair. Mas naquele momento eu não entendia, eu não tinha conhecimento da palavra e para mim tudo era normal, tudo fazia parte. E eu casei com essa jovem na época, não deu certo, porque mesmo eu casando eu levava uma vida de solteiro. Eu me tornei muito rebelde quando eu comecei a beber e ao uso da droga. Eu me tornei uma pessoa insuportável, uma pessoa que ninguém mais queria estar perto. E eu e essa jovem na época decidimos nos separar, vendemos casa, vendemos nossos bens. E nessa época aí eu me afundei totalmente, eu até falo que eu mergulhei de cabeça no submundo. E eu fui sem expectativa de nada, não tinha fé, não tinha no que se apoiar. E eu peguei e entrei, gastei meu dinheiro. O tipo de pessoa que eu andava na época era assassino, traficante, essas eram as pessoas que eu andava. E o interessante, Sérgio, que quando eu estava com aquelas pessoas, eles olhavam para mim e falavam assim: irmão, você não é daqui, o que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar, cara. Olha para nós está tudo destruído, você não, você tem família. Mas mesmo assim, que o coração cauterizado, a mente cauterizada, parece que nada entrava. E essa era a minha situação. Para você ver a minha situação como era, teve um aniversário do meu sobrinho, minha irmã não gosta que eu fale isso, mas é para a glória de Deus. Eu estava 2 dias virado e eu cheguei no aniversário. E chegou uns convidados dela e falou para ela assim: quem é esse rapaz? Ela falou assim: eu não conheço. É parente do meu esposo. Para você ver a situação que eu se encontrava. Mas mesmo assim, eu mesmo ouvindo aquilo, eu não sentia. Porque o pastor, ele teve uma clínica de reabilitação. A pessoa, quando ela está no álcool e na droga, ela não tem sentimento. Se você tem algum parente nessa situação, se ele te trata mal, se ele não fala que te ama, se ele não te abraça, isso é normal, isso é sintomas do vício. Porque vai tirando os sentimentos da pessoa. A única coisa que comovia o meu coração naquela situação é que eu tinha um medo. Eu tinha um medo de perder a minha mãe e eu naquela situação. Porque eu sabia, se eu perdesse a minha mãe naquela situação, eu não voltaria. Porque ia ficar um vazio em mim, um buraco em mim tão imenso que nada ia preencher. E aquela culpa ia me matar aos poucos. E eu tinha esse medo. Mas mesmo assim eu continuava. Porque eu não conhecia essa palavra maravilhosa. Eu não conhecia que existia um Jesus, que ele morreu sim na cruz. Esse Jesus eu conhecia, que estava ali pregado na cruz. Mas não me contaram que ele ao 3º dia ressuscitou, que ele vive, que ele liberta, que ele salva, que ele transforma. Faltaram me apresentar esse Jesus maravilhoso. Eu sofrendo naquela época. Isso aí já é triste, irmão, a minha história. Mas vai entrar mais um personagem, que era o meu pai. E o meu pai nessa época começa a se afundar também nas drogas e no álcool. Imagina o coração de uma mãe tão pequena, tão simples, aguentar tudo isso. Aguentar o marido e o filho nessa situação. A minha mãe não era evangélica na época, ela tinha praticamente a mesma fé que eu. E no momento de desespero de uma mãe, ela compra os remédios e fala: Alexandre, toma esses remédios que você vai parar de beber. Eu: tá bom, eu vou tomar. Porque eu desandava, eu trabalhava ainda, eu não tinha largado o trabalho naquela época. Mas final de semana eu soltava o freio de mão e só ia parar no domingo. E minha mãe, no momento de desespero, ela fez isso. E esse remédio, ele aumentava os batimentos cardíacos. Se eu bebesse, eu ficava os batimentos cardíacos lá em cima, perigoso até ter um infarto. E mesmo assim, com remédio, quando dava 5 minutos, eu com remédio e tudo. E só Deus para ter misericórdia. E no outro momento de desespero, pastora, de uma mãe, ela compra umas ervas. Ela fala assim: não, agora sim, é só tomar esse banho, me passar a receita, que isso aí é mal, é uma coisa que lançaram e você vai ser liberto. Eu falei: tá bom, mãe, vamos lá. E na época, pastor, eu fiquei com vergonha de ficar nu em frente à minha mãe. E eu fiquei de cueca. E minha mãe me deu banho e tal, e acho que na mesma semana eu já desandei. Eu falei: mãe,
Eu acho que foi porque eu não tirei a cueca que deu certo. E a minha mãe, mesmo tão simples assim, ela tinha uma fé. Interessante que quando os discípulos eles questionam Jesus a respeito de não conseguir expulsar o demônio, e Jesus vai dizer por causa da incredulidade. A incredulidade, falta de fé. Aí os discípulos vão falar para Jesus: Senhor, nos dá fé. Aí Jesus fala para eles: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e dizer esse monte, passa daqui para lá, esse monte vai passar. E a minha mãe, por mais que ela não conhecia a palavra, ela tinha essa fé do tamanho de um grão de mostarda. E o interessante, irmãos, que a vida de uma pessoa que entra nesse mundo é uma vida que ele sobe, mas daqui a pouco ele começa a cair. E quando ele começa a cair, não tem como parar, é uma queda só. É isso que o diabo, o inimigo das nossas almas, tem fazido com nossos jovens. Quantos jovens aí fora destruídos, sem forças para voltar? O inimigo está usando a estratégia hoje, pastor, que é investir cada vez mais cedo na pessoa, porque o jovem está com a mente em formação, e quanto mais ele investir mais cedo, mais difícil é para esse jovem sair, porque ele não viveu nada, e aquele mundo vai ser normal para ele, vai ser normal se destruir, vai ser normal estar num funk onde as músicas são demoníacas, vai ser normal para ele. Ele tem feito isso, destruído a nossa juventude, e muitos de nós podemos fazer algo. Nós temos que orar por essa geração. Nós temos que clamar ao Senhor para se compadecer dessa juventude. O inimigo também tem ceifado a vida de muitos jovens. É normal você ligar a TV e ver um rapaz de 17, 16 anos que foi morto. O inimigo ceifou a vida dele. Nós, vocês jovens que estão aqui nessa noite, vocês têm a oportunidade de ter um futuro maravilhoso. Só permaneça firme na presença do Senhor. Vai vir pratos, vai vir convite do inimigo, mas um dia você vai lembrar que ouviu a história do Alexandre e você viu o final que o Alexandre teve, e isso aí não vai fazer parte da tua vida. A Bíblia diz para a gente resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. E nesse período que eu estava destruído, quando batiam os minutos de lucidez, eu falava: eu preciso mudar. Aí eu decidi ir para uma igreja, para Bola de Neve, uma igreja que eu até admirava. Eu fui até através do convite do Jean. Só que eu fui para essa igreja da maneira errada. Eu tinha perdido praticamente tudo. Eu falei: vou na igreja buscar o que eu perdi. E quando a gente busca Jesus por interesse, a gente se decepciona, não com Jesus, mas com nós, porque buscar da maneira errada. A Bíblia diz o quê? Buscai primeiro o reino, a sua justiça, as demais vai ser acrescentado. E hoje nós estamos vivendo um tempo diferente. A pessoa primeiro ela busca as coisas, a justiça e o reino, tudo ao contrário. Irmão, se buscar dessa maneira vai se decepcionar. É casa firmada na areia. Quando vir um vento, quando vir a chuva, quando vir os rios, essa casa vai cair. E eu consegui ainda ficar 3 meses nessa igreja. Só que eu queria tudo imediato. Eu queria chegar em casa e ver meu pai restaurado. E eu não entendia, eu chegava em casa e a situação estava pior. Meu pai, eu indo para a igreja, meu pai falou: meu filho está virando um homossexual, está indo para a igreja agora. Para você ver a situação. E essa era a situação. Então, mas eu não entendia, pastor, trabalhar de Deus naquela época. Não era o meu tempo ainda. E nesse período que eu estava indo para a igreja, eu com a minha irmã, nós estávamos vendo uma clínica para o meu pai. Eu falava assim: vamos internar o nosso pai, porque se ele morrer vai ficar uma culpa em nós, por nós não ter feito nada. Aí nós se reunimos e eu, achando que eu falei: não, vou ajudar ele. E nesse período tinha um amigo meu que ele estava internado na época, que é o Jean, ele me autorizou a falar o nome dele. E eu e Jean, pastor, nós usávamos droga juntos, nós se destruía juntos. Eu e Jean, nós crescemos juntos. E eu fiquei sabendo que o Jean se internou, e aquilo ali me impactou meu coração. Eu falei assim: mas o Jean ele era de boa, ele se internou.
porque eu achava que eu era pior do que ele, mas a situação dele, ele já achava que era pior do que a minha. E eu fiquei sabendo isso, e mesmo eu ali na madrugada com os amigos, eu não tinha mais, eu não conseguia mais sentir prazer naquilo. E eu mesmo ali drogado, bêbado, eu ficava pensando, Jean se internou. E aquilo ficava na minha cabeça. Eu até se tornava chato por ficar falando isso no meio dos irmãos que estavam lá, os irmãos do mundo. E aquilo ali ficou no meu coração. E Deus já estava começando a trabalhar na minha vida ali. E eu comecei a ter uns louvores no meu celular. E eu chegava em casa de manhã muito louco, escutando os louvores. E minha mãe saía e olhava assim, falando, meu Deus, eu não estou entendendo isso. Mas a Bíblia diz que o louvor, ele quebra cadeias, né? O louvor destrói muralhas. O louvor, ele expulsa espírito imundo. Quando Davi tocava para Saul, o espírito mal que estava em Saul, ele saía. E Deus já estava começando a trabalhar no meu espírito ali. Aí teve uma manhã que eu cheguei tão angustiado, cansado de sofrer dessa vida, que eu falei para minha mãe, mãe, vê uma clínica para mim, que eu não aguento mais. E a minha mãe falou, Alexandre, tá tudo certo. Sábado vai você e seu pai se internar. E nessa época meu pai já tinha saído de casa e estava morando em outro lugar. E eu falei, amém. Aí no outro dia o rapaz da clínica foi lá ver. Aí eu conversando com ele, ele falou assim, realmente você quer ir? Porque ele nunca tinha encontrado um caso desse, da pessoa que queria ir de boa. E essa clínica ela era involuntária, a pessoa era internada à força. Em 2013, naquela época, podia, hoje não pode mais. Hoje eles preferem ver a pessoa morrer mesmo. E aquele rapaz ele falou assim, eu nunca vi isso, em tantos anos que eu tenho, alguém querer ir por pouca vontade. Esse rapaz ele foi usado até por Deus, que ele falou assim, ó, você tem toda a oportunidade de ficar bem. E grande é a obra de Deus na tua vida. E havia a outra parte, que nós tínhamos que de manhã ir atrás do meu pai. E eu falei para esses rapazes assim, eu falei, não, pode deixar, que com ele eu converso. E se juntou de manhã, eu, minha irmã, meu cunhado, minhas duas irmãs na época. E a gente foi atrás do meu pai, já era pela manhã. E meu pai já tinha tomado umas duas com limão, já estava bêbado pela manhã. E eu entrei na casa onde meu pai estava ali. Eu cheguei no meu pai e falei assim, eu falei assim, nós perdemos para a droga e para o álcool. E meu pai olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, uma esperancinha ali no fim do túnel, e falou assim, filho, com você eu vou até para o inferno. Essas foram as palavras de um homem que não tinha Deus no coração dele. E ele olhou para mim chorando, eu abracei ele. Eu falei para os rapazes, não precisa, ele vai de vontade própria também. E meu pai começou a arrumar as suas coisas. Aí quando aconteceu isso, eu vim entender que não era o meu tempo de ir para a igreja, naquela época que eu achei que era. Porque eu tinha que voltar, porque Deus ia fazer a obra na minha vida do meu pai. E nós juntos ali, nós fomos para a clínica, e foi algo novo também, porque não tinha ninguém, pai e filho na clínica. Isso era inédito. E as pessoas se impressionavam, pastor, da maneira que a gente chegou de boa. Porque lá na clínica eles chegavam amarrados, dopados, porque eles não queriam ir. E nós chegou de boa. E até que eu cheguei, fiz amizade com o rapaz, e ele falou assim, e aí, a primeira vez está se internando? Eu falei, a primeira e a última. Ele falou, eu falei isso, já estou 20 vezes aqui já, 20 internação. Aí eu já falei, meu Deus, ele está repreendido. Aí nós chegamos ali na clínica, e o que me impactou, pastor, na clínica, foi conhecer o outro lado da droga, que eu não conhecia. Eu cheguei lá e vi pessoas que ficou louca de tanto usar droga. Rapaz novo, que ficou débil mental, ele não ia voltar mais. Só um milagre de Deus. E as pessoas abandonando eles na clínica. Pagavam valor por mês e deixavam ele lá. Tinha um rapaz lá, um jovem, que ele trabalhava na TAM. Ele tinha seu carro,
era bem de vida, tinha uma esposa, e na época ele tomava remédio controlado. Ele foi fazer o uso com a cocaína e o cérebro dele virou, ele ficou louco. E a família ia visitar ele com o carro dele, e ele lá. Tinha que levar ele no banheiro, senão ele, aonde ele estivesse, ele fazia as necessidades. Olha o que a droga causou na vida dele. Vocês jovens, vocês estão escutando essa história, porque Jesus, ele tem um amor imenso por vocês. Hoje você pode dizer, eu nunca vou entrar num mundo desse. Mas o diabo, ele é astuto. O diabo, se tem uma coisa que ele tem, é paciência. Ele vai aos poucos. Hoje nós vivemos a síndrome de não tem nada a ver. Falei um palavrão, não tem nada a ver. Eu menti, não tem nada a ver. Falei mal do irmão, não tem nada a ver. E o diabo vai trabalhando na vida da pessoa. Quando ela vai ver esse nada a ver, ela já está no mundo, na sarjeta. De vez de ela carregar as marcas de Cristo, pela desobediência, ela vai carregar as marcas do mundo. Se for uma jovem, pode voltar com o filho da desobediência. E eu e meu pai estava ali na clínica, e o Jean também, eu peguei o finalzinho dele, me ajudou muito. O Jean já estava com 6 meses na época, e já estava para sair. E a clínica veio dar um problema de documentação, e a gente saiu com 2 meses e 10 dias. E naquela clínica, pastor, tinha mais ou menos 80 pessoas. E nessa noite que deu o problema, todos saíram, a maioria. Se ficou 10 foi muito. Já saíram, venderam suas coisas, se destruíram. Porque lá a maioria dos internos era uso de crack. O crack realmente só um milagre para tirar a pessoa. E eu e meu pai ficamos ali. Eu liguei para o meu cunhado no dia, eu falei, vem buscar nós, que a clínica vai fechar e a gente não vai para nenhuma outra. A gente já estamos bem. E essa clínica, pastor, não era evangélica, era a clínica 12 Passos, mas me ajudou muito. E a minha família, desconfiada ainda, não acreditava. 2 meses, não é possível, eles não vão estar bem, nós temos que arrumar outro lugar. E meu cunhado foi lá, buscou eu e meu pai. E a clínica, ela recomendava, pastor, 3 meses de NA, que são salas onde se reúne as pessoas que têm problema com droga e compartilha ali o seu problema, a sua situação, o seu momento. E eu e meu pai, quando a gente saiu da clínica, nós ficamos 3 meses ainda frequentando essa reunião. E nós ia todo dia, a gente só não ia no domingo. E após passar 3 meses, eu dei uma partilha, eu falei lá na reunião. Eu falei assim, eu estou bem, já voltei a trabalhar, estou bem com a minha família, mas tem um vazio muito grande dentro do meu coração. Eu sei que esse vazio é Deus, mas eu estou pedindo ao Senhor uma igreja que tenha compromisso com a palavra para me frequentar. Eu não vou para qualquer igreja. Eu já estava ali praticamente liberto, porque eu não sentia mais vontade no mundo. Isso aí já tinha uns 5 meses. E até que uma amiga me ligou, a Renata. Ela me ligou e falou assim, Alexandre, tem um encontro e tem só uma vaga. Você quer ir? E eu não entendia na época, pastor. Eu falei, encontro? Para mim, encontro era se reunir um monte de gente e acender vela. Eu achava que era isso. Eu falei, vai ficar um monte de gente orando e acendendo vela. Eu não vou, não preciso. E só que quando ela me fez esse convite, isso foi uma afronta para mim, porque eu estava bem. Se no meu pensar, eu estou bem. Eu falei, me convidou porque falou, acha que eu não estou bem. Também não vou para esse encontro. Só que aí o Espírito Santo, a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo já começou a incomodar dentro de mim. Você tem que ir, vai lá. Eu peguei e liguei pro Jean. Falei, Jean, a Renata me ligou achando que eu estou mal, que eu estou nas drogas ainda. E falou de um encontro, do negócio aí. O que você acha? Ele falou que só tem uma vaga. Aí o Jean, nessa época, ele estava indo para a igreja. Ele estava bem espiritual na época. Ele falou, irmão, se tem só uma vaga para você. E esse negócio que você está sentindo dentro de você é o Espírito Santo. Eu peguei e falei, amém, irmão. Então aí no outro dia eu mandei mensagem para a Rê. E a gente foi para o encontro. Ela me levou para o encontro.
E eu achei que estava bem. Quando eu cheguei naquele encontro, irmão, eu vi o quanto eu precisava de Deus, o quanto eu estava vazio. E aquele encontro, eu fui para o encontro antes de vir para a União. Aquele encontro impactou a minha vida. Eu não conhecia aquele Jesus Cristo que eles pregaram ali no encontro. Eu não conhecia a grandeza de Deus, a majestade da sua palavra. E aquilo ali reacendeu, não foi uma chama, foi uma fogueira dentro de mim. Eu falei, que Deus maravilhoso que não me apresentaram. Quantos anos de sofrimento eu não conhecia esse Deus que Ele liberta, que Ele salva, que Ele cura, que Ele transforma. E o que mais impactou a minha vida foi quando eu entrei aqui na União. Eu subi nesse altar no mesmo dia, pastor. Eu dei o testemunho, um resumo do que eu falei aqui. E eu falei assim, ó, eu não sei como funciona aqui, mas já coloco o meu nome no batismo. Eu não conhecia o Alan na época, senão eu falava, Alan, põe meu nome aí. E eu já determinado, pastor, eu não tinha dúvida que eu queria esse Jesus para minha vida. Eu nunca mais queria largar a mão de Jesus. E nessa época da volta de encontro, foi o bispo Regis que ministrou. E na ministração dele, ele falou assim, quem tem uma casa para Deus? Irmãos, minha casa outrora estava destruída. Totalmente destruída. Onde o inimigo, se nós tivéssemos uma visão espiritual aberta, ele andava lá dentro. Só discórdia. Eu e meu pai, pastor, para você ver a situação que nós chegamos até a usar drogas juntos. Olha a situação. E eu mesmo dobrado, eu olhava para aquela situação e falava, meu Deus, que situação que eu cheguei. Mas cauterizado, Sérgio, sem a palavra de Deus, aquilo ali era só um estrago, depois você esquecia. Nós chegamos nessa situação na nossa vida. E nós chegamos ali depois que saímos da clínica, eu vim para o encontro. E quando eu cheguei aqui, o bispo ministrou, ele falou, quem tem uma casa para Deus? Eu fui o primeiro a erguer minha mão. E depois veio minha mãe, depois veio meu pai, depois veio a minha irmã, depois veio os meus dois sobrinhos no mesmo dia. No mesmo dia, na mesma noite, na volta de encontro. E quando eu olhei aquilo ali, me impactou. Eu falei, que Jesus tremendo é esse? Porque a minha oração no encontro era assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não conseguia falar outra coisa naquele encontro se não fosse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu cheguei aqui e Deus já respondeu minha oração. Eu falei, nossa, esse Deus é tremendo. Minha família servindo ao Senhor. Onde abundou o pecado na minha casa, superabundou a graça de Deus. Hoje, para a glória de Deus, olha para você. Só Ele é digno de glória. Irmãos, meu pai se rendeu, minha mãe se rendeu a Jesus. O interessante, pastor, quando eu estava no mundo, minha mãe chegava e falava assim, Alexandre, se você for para católico, eu vou. Qualquer lugar que você for, eu vou estar com você. Mas vai, meu filho, procura uma melhor, procura um lugar. E a maior felicidade da minha mãe é estar aqui servindo ao Senhor. E olha o que Deus faz na vida de um homem. Hoje, pela misericórdia, não para as pessoas me verem, está pregando a palavra, não. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou e de onde Ele me colocou. E para a glória de Deus, eu estou aqui ministrando a palavra, minha mãe está ali sentada e meu pai restaurado para a glória de Deus. Esse é o Deus do impossível que muda a vida de um homem. Quem aprende esse Deus, não deixa a incredulidade entrar no teu coração, porque Jesus Cristo falou para aquele homem, tudo é possível ao que crê. Aleluia, Deus. Irmãos, isso foi um milagre tão grande na minha vida. Isso era algo impossível para mim. Porque eu cheguei num momento, pastor, que eu olhava para mim e falava, você não tem mais jeito. Eu começava a comer mesmo nas loucuras.
Já era, irmão, acabou, perdeu. Como você vai reconstruir? Você perdeu tudo. Você vai para uma clínica? Já era. E na minha mente era isso mesmo. Eu falando, acabou. E da sexta para o sábado eu acordei chorando antes de me internar. E me veio eu comecei a chorar sem parar. E naquela época a minha irmã Ângela estava indo trabalhar, ela me abraçou e falou assim, irmão, calma, Deus vai mudar a sua história, nem tudo está perdido. Eu comecei a chorar e foi a primeira vez que Deus ele falou comigo na sua palavra. Naquela época eu lavei as folhas da Bíblia de lágrimas. E caiu nessa palavra, o irmão até leu na oferta aqui. Foi Isaías 55, versículos 6 e 7, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Eu falei, meu Deus, o Senhor ele falou comigo na palavra. E eu dificilmente eu abri a Bíblia. Não tinha nenhum respeito, nenhum temor por esse livro. E irmãos, mesmo assim com essa palavra, ficou aquela vazio dentro de mim, falando, será que eu vou conseguir? E chegou meu cunhado em casa naquele dia, me abraçou e falou assim, irmão, é a melhor atitude na tua vida. Você vai voltar restaurado. Você vai vencer, irmão. Vai lá, você vai vencer. Foi o Roberto, infelizmente ele não está aqui nessa noite. E aquilo ali acendeu uma chama em mim. Por isso que é importante, amado. Às vezes você acha, não vou falar, não tem nada a ver. Mas fala. Porque tudo que me falaram naquela época, eu guardei algumas coisas. No momento certo me veio a memória. Quando eu trabalhava pastor na Moca, convidar o Ministério de Louvor já, por favor. Eu trabalhava na Moca, eu estava destruído naquela época. Uma mulher, o irmão falou assim, Alexandre, anota o seu nome que minha tia vai orar. E quando ele chegou no outro dia, ele falou assim, minha tia mandou Deus te falar, você é a coluna da tua casa. Enquanto você estiver mal, toda a sua família estiver mal. Mas o dia que você estiver bem, toda a sua família vai estar bem. E quando se cumpriu na minha vida essa profecia, eu falei, que Deus tremendo. Porque, irmão, a profecia, quando ela é de Deus, ela se cumpre. Ela tem hora, tem data e tem dia marcado para chegar na tua vida. O Ministério de Louvor está se preparando. Eu gostaria que você, quando escutasse esse louvor, pode se colocar em pé, igreja. Quando você escutar esse louvor, o louvor, como a gente falou aqui, ele tem poder de destruir muralhas. O louvor ele tem poder de expulsar demônios. Essa é a força do louvor entoado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você escutar esse louvor, eu quero que você lance diante de Deus o teu impossível. Aquilo que você parou de orar, aquilo que você não acredita mais, lança diante de Deus nessa noite. Quando Deus me deu essa palavra, eu não entendi. Eu falei, Senhor, palavra, demônio, é difícil ministrar. Mas não é a minha vontade, é a vontade dele. Deus falava no meu coração que tinha pessoas aqui nessa noite que desistiram de um familiar, que desistiram de orar por uma situação, que não acredita mais, que já entregou os pontos. Jesus fala para você nessa noite, lança diante de mim o teu impossível. Esse louvor vai ser tocado. Lança diante de Deus o teu impossível. Saia daqui cheio de fé. Não deixe que a dúvida, irmãos, ela gera incredulidade entrar no teu coração. Mesmo que aos olhos naturais pareça impossível. Existia uma mãe que está lá atrás, pequenininha, que tinha uma fé do tamanho do grão de mostarda, que o Deus fez a obra no filho dela e no marido dela. Isso é impossível. As pessoas já tinham dado decreto para mim e para meu pai.
vai morrer nessa situação, não tem mais jeito. E olha o que Deus fez na minha vida. Depois de mais de 4 anos, Ele me coloca aqui no Parque São Francisco para dizer: lança o seu impossível diante de Jesus nessa noite. Eu quero fazer um convite para você nessa noite que não declarou a Jesus Cristo como seu Salvador. A Bíblia diz que a gente tem que crer em nosso coração e confessar nossa boca. Nós temos que confessar. Às vezes você fala: eu creio, eu não preciso falar, mas é a palavra que Deus me diz. Que o mundo espiritual ele precisa saber que você é filho do Deus vivo. Os demônios precisam escutar que você é filho de Deus. Quando aceitamos a Jesus Cristo, Ele nos dá o poder de filho. Jesus Cristo sendo o nosso irmão mais velho e Deus o nosso Pai. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você sabe que você tem sofrido porque você se afastou. Na época que eu sofria, era porque eu não conhecia a palavra. E quando a gente não conhece a palavra, a Bíblia diz que é o tempo da ignorância. Eu estava no tempo da ignorância. Agora, quando você conhece a palavra e se afasta, o peso já é outro, a cobrança é outra. Se você está aqui nessa noite, renova a sua aliança com o Senhor Jesus Cristo. O louvor vai ser tocado, uma batalha espiritual para você não vir. Quando eu aceitei Jesus pela primeira vez, parecia que tinha corrente na cadeira, eu não conseguia me levantar. Mas quando eu abri o olho, eu já estava lá na frente de joelho. Então não deixe o inimigo vencer essa luta espiritual. Nascer do sol, a esperança.
Eu peguei a minha mãe assim, eu olhei para ela e vi as marcas de tristeza, decepção, de dor. Essa pessoa simples, magrelinha. E eu peguei minha mãe e falei para ela assim, eu falei, mãe, nunca mais eu vou fazer a senhora sofrer. Já tem mais de 4 anos, irmão, que eu tenho cumprido cada dia da minha vida e tenho fazido a minha mãe feliz. Você que tem mãe jovem, principalmente você jovem, muitas vezes dá mais valor para os seus amigos do que para sua mãe. Quando você não chega, ela está orando. Enquanto ela não vê o filho em casa, ela não descansa, ela não dorme. Valorize a sua mãe. Se tem algo que você pode levar para o céu nessa terra, é a sua família. Casa você não leva para o céu, carro você não leva para o céu. A única coisa que você pode levar para o céu é a sua família. Valorize a sua família, dê valor à sua família. Sabe por quê? A família nasceu no coração de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Vamos orar essa noite. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus Cristo, toda honra, Senhor, toda glória para Ti.